Marcos André Batista Santos, o boca de caçapa que não tem nenhum medo de falar besteira na televisão. Foi pra Copa contestado, foi penta e virou musiquinha da torcida. Posou nu pra revista masculina, mas é julgado homofóbico. E sem dúvida jogou muito, mas muito futebol por aí. São muitas contradições, mas é muita história engraçada. O Craque Grafia de hoje é sobre ninguém mais, ninguém menos que Vampeta. Eu sou Júlia Faber. E eu sou o Gabriel Paes. E tá começando mais um Craque Grafia. E olha, o recadinho hoje vai vir antes. Se você ainda não nos apoia, apoia.se/o Contra-Ataque. Por favor, a gente teve um resultado incrível nessa primeira temporada. A gente teve 500 ouvidas nesse mês, somando todos os episódios. E o do Vampeta agora tá indo pro ar, então não tá somando. E a gente tá muito contente que vocês estão disponibilizando tempo pra ouvir a gente, que vocês estão curtindo as histórias, estão mandando mensagens. E agora tá na hora de mandar, inclusive, sugestões pra próxima temporada, né, Julinha? Será? Se vocês pedirem muito... Fica aí no ar, né? Mas gasta esse seu tempinho, né? E já compartilha esse episódio com quem você acha que vai gostar, com aquele corintiano maluco. Aproveita esse momento. Porque a carreira de quem a gente vai contar a história hoje foi basicamente um glória absoluta no Timão. E de resto, foi só resenha, né? O apelido do velho Vamp nasceu ainda quando ele jogava na base do Vitória, quando ele era pequeno. Como ele não tinha os dentes da frente e vivia fazendo merda no alojamento, os colegas Cezinho e Zé Elialdo acabaram criando o nome de Vampeta, uma junção de vampiro, por causa dos dentinhos que não tinham, né? Com capeta, por causa das merdas que ele fazia. Só aí a gente já entendeu que essa resenha é boa, né? Então aumenta o som e vem com a gente. Pô, o Vampeta cresceu numa área onde hoje se localiza o estádio do Barradão, que na época era um lugar usado para descarte de lixo de Salvador, então tinha aquele cheiro... Inclusive, se você ouviu o programa do Pet, no áudio do meu amigo Yuri Andrade, que é lá de Salvador, que é torcedor do Vitória, ele conta, né, que o Barradão antes era um aterro, assim, era um lixão mesmo. E ele era muito humilde. E é mais um daqueles brasileiros que via no futebol uma possibilidade de mudar de vida. E aí a carreira dele começou em um timaço do Vitória, que tinha vários craques, entre eles o Dida, inclusive. E no primeiro ano como profissional, ele já foi vice-campeão do Brasileirão em 93, diante do Palmeiras. E aí já na temporada seguinte, em 94, o Vampeta fez gol e amassou em um Bavi, que foi 4-0. E aí que os observadores do PSV fecharam o negócio com a promessa que era o Vampeta. E aí assim ele se tornou o primeiro jogador brasileiro a ir para a Europa, saindo diretamente de um clube fora do eixo sul-sudeste. Então, assim, ele já começou a carreira voando, né? Ele mal chegou no profissional, já foi pra Europa e ainda batendo essa marca. Vale lembrar que nessa época o Vitória era um timaço mesmo durante a década, né? A gente contou aí na história do Pet, na época que o Pet veio, o Bebeto tinha acabado de jogar, ainda foi pra Copa e tal. O nosso primeiro personagem do Craque Grafia, o Romário, tinha acabado de sair do PSV, que buscava um substituto, que a gente contou no episódio dele, que foi a mina de ouro que o PSV achou no Brasil, né? Eles abriram a temporada de brasileiros no PSV. Eu acho que todos os times, assim, todos não, né? Muitos times na Europa antigamente já tiveram craques brasileiros, como a gente descobriu até o folclórico Evaristo de Macedo, que jogou nos anos 50. Tem um outro cara que ele é muito resenha, talvez valha um Craque Grafia dele. Não sei se vai dar ibope, mas quem ouvir vai achar foda. Ele chama Ieso Amalfi. Eu descobri a história dele naquele programa Provocações, do Abu Janra. Lembra da TV Cultura? Lembro. E aí ele foi um dos entrevistados num programa que reuniu vários jogadores, assim, era sempre um por um. Então foi o Sócrates, foi o Raí. Ah, maneiro. Não, foi um programa bem legal. O programa era legal, Provocações, né? Que agora foi revitalizado com o Marcelo Tais. E aí, nesse programa do Ieso, ele contou que ele foi craque no Boca Juniors e eu acho que, se não me engano, ele jogou na Espanha também. Não lembro se foi no Real Madrid mesmo, mas ele era um resenheiro. Então, assim, jogador brasileiro, finalmente, chegando ao ponto, teve muito em vários clubes aí, por todo o tempo, e lógico que a cada década aumentava. O próprio Zico, o Casagrande, o Sócrates, nos anos 80, todo mundo já ia. O Rivelino foi o primeiro na Arábia, o primeiro brasileiro na Arábia, famoso, né? Então, assim, já existia esse mercado. Mas o que eu tô trazendo ponto aqui sobre o Vampeta é essa mina de ouro de jovens craques, que é hoje o que acontece, né? Um jogador... Exatamente, já levar o cara logo que ele foi lançado no profissional, já tem alguém olhando e ele já vai embora. O Romário foi logo depois da base, e aí o Vampeta e o Ronaldo foram nessa mesma época pro PSV. Tem um vídeo incrível, inclusive, de um cara que eu acho que é o mesmo jornalista holandês que acompanhou as férias do Romário aqui no Rio, que tem o vídeo famoso que ele até pega numa arma, não sei o quê. E aí ele foi
né, filmar o Ronaldo e o Vampeta. Eu estava dormindo na concentração do clube, ia jogar à noite e o presidente do Vitória mandou eu pegar meu passaporte, que eu já estava vendido para o PSV de Eindhoven. E isso era numa sexta-feira, e na segunda-feira eu teria que vir para a Holanda fazer exames e assinar contrato com o PSV. Waren jullie thuis vroeger arm? Sim, eu era pobre, mas muito feliz no Brasil. Sendo pobre, vivia bem, sempre tive fé em Deus. Mas é aquilo, se você puder melhorar a sua vida, você vai melhorar. Mas eu nunca tive problema nenhum. Geralmente, o pobre que eu considero no Brasil é aquelas pessoas que ficam na rua, não têm uma casa para morar, não têm o que comer. E eu tinha isso tudo no Brasil. Tudo bem que minha mãe não tinha uma casa própria, mas a gente morava em uma casa, pagava aluguel e minha família era feliz. Com o pouco que tinha, pra gente era muito. E assim, eles não falavam porra nenhuma de holandês. Porque o inglês você ainda cresce ouvindo. Alguma coisa você sabe. Fuck you, fuck me, fuck o caralho todo, ketchup, você entende hambúrguer, você entende algumas coisas. Holandês? O que você entende? Holandês é bizarro, não tem como. E aí ele foi pra lá. E aí foi isso, o PSV queria um substituto pro Romário, que acabou sendo o Ronaldo, e aí ele chegou lá junto com o Vampeta. Eles chegaram juntos, 2 brasileiros jovens. E o bizarro é que o Vampeta ganhava no Vitória, tipo assim, 2 salários mínimos. E ele foi pra Europa pra ganhar uns $8 mil, com apartamento e carro pagos pelo clube. Então assim, foi uma ascensão social, mas o mais surreal pra mim é como que o futebol mudou, né? Porque os valores eram baixíssimos. Isso me choca muito, porque 2 salários mínimos para um jogador de futebol é muito pouco. E outra coisa doida é que realmente foi isso. Ele foi para mudar a vida dele totalmente, ainda que não fosse valores explosivos como nos dias de hoje. No começo nem foi aquele estouro imediato. Aliás, em nenhum clube que o Vampeta passou, acho que ele teve uma ascensão meteórica. PSV usou empréstimos para ele ganhar um ritmo e minutagem. Em 95 ele foi pro VVV. O legal desse VVV é que esse VVV, cada V é uma palavra. Então, assim, basicamente, o nome são 3 vezes. No vocabulário da minha mãe é quando eu pego uma Tupperware emprestada e ela fala 3 vezes, vai e volta voando. A vida inteira, o que eu achei curioso na pesquisa desse programa? Eu achava que o Vampeta era atacante. Entendeu? Pronto. Eu nunca fiquei vendo vídeo do Vampeta, 1080p, goals and skills, nada. Eu achava que ele era atacante. Aí eu vi aqui alguns gols e falei, porra, óbvio, né? Atacante tem que viver de gol. Mas aí, na real, ele era volante. Isso. Inclusive, no Wikipedia tem esse erro, né? Tem um momento que fala que ele é atacante, tem outro momento que fala que ele é volante. Aí, tipo, já causa essa confusão. Mas aí também eu fui entender um pouco por que a gente ficou com essa confusão. E aí eu percebi que, assim, ele realmente era volante, só que nessa época não tinha ponta, né? O futebol era bem diferente. Então ele realmente avançava muito. Ele era realmente volante, porradeiro, assim, e tal. Mas ele fazia muito gol, dava muita assistência, porque ele já era um volante realmente bem pra frente. Ele avançava muito e ajudava muito no ataque. Parênteses feito, ele veio por empréstimo pro Flu entre 95 e 96, e ele jogou, teve uma regularidade legal, fez bons jogos, mas também não foi nenhum super destaque. Só o suficiente para ele voltar pro PSV, conseguir se firmar e ainda ser integrante do elenco que conquistou o campeonato holandês de 96 e 97. Ele chegou a ser lembrado como um dos destaques na função de volante da competição inteira. E ele ficou até o final da temporada, em 97 e 98, antes de voltar definitivamente pro Brasil. Inclusive, ele falou que ele não é muito fã da Europa. Saudades dessa geração, né? Eu tenho um pouquinho de saudade. Assim, de novo, já falei isso em outro programa, eu não julgo os jogadores que querem ir pra Europa e fazer a carreira lá, porque é foda, a torcida brasileira pega muito no pé, porque lá a vida é segura e papapá. A gente sabe de tudo isso, que o William, por exemplo, do Corinthians já falou. Mas é legal quando o cara se identifica tanto com o Brasil, que ele fala, não, eu quero ficar aqui, eu quero jogar aqui. Tipo, tudo bem você ter o sonho, por exemplo, o Scarpa, que teve o sonho de jogar na Inglaterra, o sonho do cara. Ele só vai jogar bola uma vez. Se é o sonho do cara, eu acho que você tem que ir atrás. Mas, pô, dá pra ser muito feliz aqui, sabe? Ter a carreira aqui, construir tudo aqui. Os tempos vão mudando, né? Eu acho que teve um momento que ir pra Europa era muito mais importante do que agora, mas nessa época eu acho que era uma projeção. E aí começa o capítulo mais vitorioso da história do Vampeta de longe, que é... Quando ele veio pro Corinthians.
O Marcelinho Carioca, pro Vampeta, é o maior jogador do Corinthians em números, acima do Sócrates, do Rivelino e até do Cássio. E quando ele deu essa declaração, chocou todo mundo. As pessoas ficavam tentando trazer outros nomes pra ver se alguém ele considerava, mas ele falou, não, Marcelinho Carioca é o pica. E jogou com ele, né? Em 98 e 99, o Banco Excel, eu lembro muito dessa camisa do Corinthians, do Banco Excel, montou um super time de estrelas, ao lado de nomes como Marcelinho Carioca, Fred Rincon, que já jogou até no Real Madrid, e o Ricardinho, que tem aquele carisma incrível, todo jogo que ele comenta. É Nossa, mesmo. é muito carismático. Nessa passagem pelo Corinthians, ele foi campeão do Campeonato Brasileiro de 98 e 99, ou seja, foi bi. E é curioso porque em 98, a final foi 2-0 contra o Cruzeiro, e em 99 foi também 2-0 contra o Atlético Mineiro, ou seja... Fun facts de Vampeta. Exato. E aí, nessa final em 99, o Corinthians tinha perdido por 3-2 no primeiro jogo, mas o Vampeta jogou muito no segundo jogo, fez um golaço no Mineirão e o Timão acabou campeão. Tetra do brasileiro. De longe, a bola batida. O Vampeta era um volante que metia gol, ele chutava bem de fora da área, driblava bem e apoiava muito nesse ataque do Corinthians, que já era muito forte. É a coroação desse auge do Vampeta no Corinthians, né? Uma ascensão meteórica, finalmente. Porque é isso, o cara foi decisivo, né? Fazendo gol. Então, muito importante isso pra carreira, porque ele vai ser eternizado. Sempre ali. lembrado. O Vampeta também foi campeão do Campeonato Paulista de 99 e do famoso Mundial de 2000. Além de ter sido vice-campeão paulista de 98. Então, assim, era uma fase realmente bem vitoriosa, que o Corinthians, o Timão, estava lá nas cabeças. Foi o grande momento, realmente, assim, da carreira do Vampeta, porque era isso, ele fez gol decisivo, ele jogava muito bem, o Corinthians estava em um momento vitorioso, ganhou ali vários títulos, foi o momento que ele mais ganhou título da carreira dele. E aí, assim, só pra trazer mais um fun fact, né, uma história interessante e sempre lembrada desse período, é de quando ele interrompeu uma preleção do Oswaldo de Oliveira, que era técnico do Corinthians, falando, professor, você tá falando bonito, mas ninguém tá entendendo nada. Toda a sinceridade do Vamp. Muito bem. É a cara dele, né? Cara, eu sou obrigado como palmeirense a lembrar da Libertadores de 99, né? Que o Vampeta, junto com o Diney, perderam os pênaltis. Consagrou aí o Marcão como São Marcos. E o Palmeiras chegou a ganhar aquela Libertadores de 99. Então é óbvio que dentre esse momento gloriosíssimo do Vampeta no Timão, eu não ia deixar essa passar. E aqui, me fala uma coisa, você sabia que o Vampeta já foi preso? Inclusive 2 vezes, já dando um spoiler do restante do programa. Impressionante, gente. Eu acho que tem muito jogador, né, que acaba cometendo crimes, mas o Vampeta a gente não costuma saber muito, né? Mas em 98, o Edilson parou o carro em fila dupla na esquina da Avenida Doutor Arnaldo com a rua Major Natanael, em São Paulo, pra comer um lanche com o Vampeta. E aí, quando ele voltou, ele viu que um policial tava deixando uma multa. E aí, soltou o verbo, né? Não sobrou pra ninguém. Foi preso por desacato à autoridade e o Vampeta acabou indo junto, já que os dois estavam ali comendo lanche. Fui como advogado e testemunha do Edilson. Grande aspa do velho Vamp. E aí entra um momento incrível da vida de Vampeta, a G Magazine. Grande momento. A gente fala muito sobre as icônicas capas da Playboy, sobre todas as mulheres que posaram ou não para Playboy, sobre o conteúdo incrível que tinha a revista Playboy, além das fotos, assim, conteúdo de texto mesmo. Mas a gente nunca falou de ninguém da G Magazine. E aí, o Vampeta já posou pra G Magazine, que era uma revista gay muito famosa, que trazia alguns famosos, mas poucos, né? Era difícil o jogador... É, Porra, jogador de ator, futebol. quem dirá jogador posar pra uma revista gay.
né? Não faz sentido rola. nenhum. E essa história começa de um jeito muito engraçado, né? Os pagodeiros lá da Vila Mariana, eles se reuniam toda segunda-feira pra jogar bola. E aí o Vampeta entre eles, né? E os caras começaram a zoar que o jogador de futebol não posava nu. Mas o Vampeta não sabia que um editor da revista tava lá na mesa e aí ficou brincando. Se me der 80 mil, eu poso. E na época, ele ganhava uns 25 mil no Corinthians. E aí, o cara da G Magazine se apresentou, mostrou um cheque de 100 mil e falou: ah, é? Por 80 tu posa? Então vambora. E aí, quando ele se deu conta que tinha 100 conto lá na conta dele, ele pensou: fudeu, agora eu vou ter que ir até o fim. Mas aí já era, né? Foi que foi. E aí tem uma história muito legal que se desdobrou dessa história, que é: o Vamp usou o cachê para restaurar o cinema Rio Branco, que é um dos mais antigos do Brasil e fica na cidade natal dele, que é Nazaré, na Bahia. A Igreja Universal, inclusive, tentou comprar o lugar para abrir mais uma filial, mas o Vampeta segurou a bronca. E aí, só dando um contexto sobre o cinema, ele foi fundado em 1927 e era da família Ribeiro Soares. Infelizmente, ele foi desativado em diferentes momentos, entre 70 e 90, pela falta de investimento e graves riscos estruturais. Isso é muito doido, né? Porque, pô, a gente ia deixar um dos cinemas mais antigos do Brasil acabar em ruína, né? Vamos dizer assim, que problema estrutural seria isso. Então, no final das contas, essa ousadia do Vampeta de posar nu pra uma revista gay salvou uma parada muito interessante, né? E aí ele acabou investindo quase 500 mil nessa revitalização do cinema, né, no total. E aí, além do cachê, ele também pegou o salário que ele recebia como jogador. E aí, atualmente, a família dele administra o cinema, que é aberto só para alunos de escolas públicas. Surpreendente e muito legal. E aí vale um destaque de uma frase incrível do ator Neila Torraca quando ele foi perguntado sobre o ensaio do Vampeta na G Magazine. Abre aspas. Está de parabéns. Vivemos numa democracia. Perfeito. Perfeito comentário. E aí, o pior de tudo é que, nesse ano 2025, o Vampeta resolveu recriar o ensaio. Tudo não passou de uma grande brincadeira. Ele postou no Instagram dele uma foto sem camisa. Eu espero que ele não tivesse 100% pelado. E é isso. A gente pode subir no feed essa foto pra quem quiser ver no dump do Vampeta, no Vampetaço que ele mesmo fez. Ele recriou a foto igualzinha, só que hoje em dia. E eu acho engraçado que, assim, as fotos mesmo do Vampetaço, ele não me parece estar levando muito a sério. Eu acho que ele tá sério, com vontade de rir. A cara dele, pra mim, é essa. Ele tá com uma cara meio de deboche. É. E eu acho isso muito divertido. Mano, eu vou fazer um comentário bem polêmico, tá? Eu já vi o ensaio do Vampeta na G Magazine. E olha, o Vampeta era um partidão, tá? Olha aí. Eu achei muito partidão, gente. Eu achei real, assim, Vampeta. Com aquele bigodinho. O bigodinho, todo charme, esse olhar invocado, o shape. Não, ó. E aí, vamos para a Inter de Milão. Voltando pro futebol. Ele chegou cheio de moral na Inter, lá na Itália, mas o que era para ser um novo recomeço na Europa virou um fiasco. Ele só fez 8 partidas oficiais pelo clube e só um jogo na Série A italiana. O único gol que ele fez foi na estreia dele, ou seja, o cartão de visitas lindo para nunca mais, contra a Lazio, num jogo da Supercopa Italiana, que a Inter ainda perdeu por 4-3. Vampeta, Seedorf, Keane, Shukur in mezzo, aggredito Seedorf, cerca il numero su Favalli, buona l'idea per Vampeta ancora, si accentra Vampeta, l'esterno in mezzo per Shukur, nessuno tocca, ed è gol incredibile, praticamente Vampeta ha trovato l'angolino senza volerlo. Ele chegou meio fora de forma, né? Aí passou por uma troca de técnicos, não conseguiu engrenar. E aí, no meio da temporada, ele foi transferido para o PSG em uma troca de jogadores. E aí, nessa passagem pelo Inter, o Vampeta ficou hospedado no apartamento do Ronaldo Fenômeno, que fazia tratamento no Brasil nesse meio tempo. E aí, um amigo do Vampeta foi visitar ele em Milão. Os dois ficaram tomando uns vinhos, curtindo um sol na cobertura. Só que um desses vinhos era um presente do Papa João Paulo II pro Ronaldo. Incrível, incrível. O cara trouxe água transformada em vinho e o Vampeta simplesmente mamou. E ainda falou, vou te falar, era o pior que tinha. Vinho chique é ruim, a gente não tem paladar pra tomar vinho chique. O bom é o barato mesmo, não tem jeito. Abre aspas pro Ronaldo Fenômeno.
O pior é que ele bebia tudo em copo de plástico, colocava gelo no vinho e achava que era ruim. Será por que ele achava que era ruim, né? E aí, enfim, ele foi pro PSG e lá ele também jogou muito pouco. Ele mesmo assumiu que ele não gostou nem de Milão nem de Paris e que ele não se sentia estimulado. E aí ele voltou pro Brasil ainda em 2001. Ficou só 6 meses no PSG. Então, assim... Foi uma volta pra Europa muito rápida, né? Ele ficou, tipo, 1 ano, 6 meses em Milão, 6 meses em Paris. Não, e ainda assim, foi só Bem pra timaço, tranquilo, né? Foi só pra passear. Eu não me importaria. Eu aceitaria fácil esse negócio de jogar um pouquinho na Inter e jogar um pouquinho no PSG. 1 aninho? E aí, né, pra glorificar de vez essa história, ele voltou pra onde? Pro Mengão, né? E aí a chegada no Flamengo já foi uma coisa engraçada. Porque ele entrou numa troca de jogadores que envolveu a ida do Reinaldo, o Adriano Imperador, o Vampeta e mais 5 milhões. E aí toda essa passagem pelo Flamengo é muito legal, porque eles zoam, né, essa sacanagem toda aí, e eles estavam numa pindaíba absurda. E o Vampeta até chegou a falar: eles fingem que me pagam e eu finjo que jogo. Eu acho essa aspa Incrível. sensacional. E também o programa é em podcast, então não tem como postar foto, a não ser num dumpzinho dele lá. Mas apesar da curta e caótica passagem dele no Flamengo, ele jogava com um colarzinho que eu achava um estilo muito legal. Um estilo meio praiano, assim, meio foda-se. Bem baiano. Pô, um colarzinho, tá ligado? E as camisas eram bem mais bonitas antigamente, né? Então eu babo. Era charmoso. Ele conta que ele usou o dinheiro do próprio bolso dele, que ele já tinha na carreira, pra ajudar os funcionários e os jogadores mais novos do Flamengo, porque o clube realmente não pagava, e ele disse que ele não recebeu um único salário inteiro no Flamengo. E aí ele falou: no primeiro mês do Flamengo já não me pagaram. Questionei o presidente e ele respondeu que tinha gente com mais de 4 meses de salário atrasado. Depois disso, soltei essa frase. Fiquei lá 6 meses sem receber nada. Essa frase, no caso, essa que a gente falou antes, né? Eles fingem que me pagam e eu finjo que jogo. Pô, e que justificativa é essa do presidente? Tem gente com 4 meses de salário atrasado, todos também não vai receber? Tá todo mundo mal, então Que foda-se ingerência você. da porra. Terrível. E aí, enfim, ele volta pra onde ele foi feliz na vida, né? Quando ele voltou pro Corinthians, e aí, mais uma... Realmente, o lance dele meteórico é no Corinthians, porque ele chega e onde é dá meteórico. certo. É o match perfeito. E aí, na volta, porra, chegaremos lá. É o Flamengo do Pet. É o Corinthians Exatamente. do Vampeta. Exatamente, em 2 passagens, só que a dele foi ainda mais curtinha. Então deve ter sido ali uns 5 anos de loucura absoluta na vida do Vampeta. Imagina, você tem a maior auge da sua carreira, é campeão do mundo, aí você vai e ainda você joga um pouquinho na Inter, um pouquinho no PSG, e ainda você volta pra jogar no Flamengo, não recebe, ou seja, resenha pura, e aí volta pra São Paulo. Quando ele volta, ele reencontrou o melhor ambiente da carreira dele. Era onde ele se sentia em casa, onde ele tinha moral no vestiário e onde ele realmente jogava solto, gente. Ele continuou sendo aquele volante que marcava, brigava, mas também pisava na área, chutava bem de fora e participava muito do jogo. Ele era uma peça importante no time e tinha essa boa relação com todo mundo, né? O cara muito resenha mesmo. Ele terminou o ano com 2 títulos, o Rio-São Paulo e a Copa do Brasil. E, inclusive, a final da Copa do Brasil foi um Corinthians e Brasiliense, que costumava aparecer muito mais nessas competições nessa época, né? Hip futebol do Distrito Federal. E aí, no primeiro jogo, no Morumbi lotado, o Corinthians nessa época jogava bastante no Morumbi, né? Jogava. Aliás, o Palmeiras também, todos os times assim, quando era pra ter um estádio maior, era o maior estádio de São Paulo, ia jogar lá. E aí era aquele climinha pesado, né? De muita torcida. Corinthians botando pressão do início ao fim. Foi 2-1 pro Corinthians, mas com aquele golzinho sofrido fora de casa, deixou o Brasiliense vivo na parada. Na volta no estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga, o Corinthians entrou em campo com Dida, Rogério, Anderson, Fábio, Luciano e Kleber, Fabrício, Vampeta e Ricardinho, Leandro, Gil e David. Ou seja, timaço. Timaço. O jogo foi amarrado no primeiro tempo, até que aos 42 minutos, numa falta, o Wellington Dias mandou pro fundo do gol e abriu o placar pro Brasiliense. Ei, água no chope. Copa do Brasil era incrível nessa época, gente. E aí, no segundo tempo, o Corinthians voltou com a faca no pescoço e a energia de campeão. Tem que ter, né? Tem que ter energia de campeão pra entrar em campo, porque senão toma no cu. Leandro, com um passe de Ricardinho, meteu o cruzamento certinho na entrada da pequena área e David, o homem da competição, completou pra rede. Com esse gol, o cara virou simplesmente o maior artilheiro de uma edição da Copa do Brasil, com 13 gols. Absurdo. Pô, perfeito, né? 13 gols na Copa do Brasil é bastante coisa mesmo. Esse empate, né, garantiu o bicampeonato da Copa do Brasil pro Corinthians e em um dia muito especial, porque esse foi o último jogo do Dida com a camisa alvinegra. Timão campeão da Copa do Brasil, o Brasileirão
Era a esperança grande também pro Corinthians, porque seria uma tríplice coroa naquele ano. Só que o Santos veio pra botar água no chope com os meninos da Vila. Na final, o Santos ganhou de 2-0 a ida e 3-2 a volta. Ganhou os 2 jogos, campeão do Brasileiro. E aí entra um capítulo na história da vida do Vampeta, que é uma das contradições pelas quais ele viveu, não só viveu, como ele gerou, que é o apelido de Bambi pro São Paulo. Segundo ele, esse monstro estava adormecido e ele só acordou. Foi meio sem querer que ele diz que popularizou o apelido homofóbico dos São Paulinos, porque ele foi entrevistado numa Vitória no final dos anos 90, e aí ele disse que agora só faltam os Bambis. Ou seja, ele atribuiu o Bambi como mascote do São Paulo. Semana de clássico, não tem um amigo nenhum do São Paulo. Tudo inimigo. Eles lá do lado de lá, né, defendendo os Bambi lá, eu do lado de cá, torcendo. Defendendo os Bambi, né? Eles chamam a gente de gambá. O Marco Aurélio cansa de chegar no televisão e chama o Corinthians de gambá. Né, que o carro dele não passa não consegue chegar na Zona Leste. É bom mesmo que não chegue, que ele não é muito bem-vindo pelo lado de cá, não. E a partir daí passou a usar o termo toda vez que queria provocar o time. E aí pegou entre toda a galera, né? Eu entendi o que ele quis dizer nesse sentido de só tava adormecido, né? Que, tipo assim, era uma parada que nos bastidores todo mundo falava, todo mundo se referia assim. Ele só falou publicamente. Só, entre muitas aspas. Porque, né, nesse caso, fez a coisa ganhar força. E para vocês terem uma ideia de como essa parada atravessa gerações, a gente teve o caso em 2025 do Vitor Roque, que é um menino, tem 20 anos, e aí agora tá no Palmeiras, ou seja, ele nem era nascido nessa época. E aí ele postou a foto de um tigre, que é o animal pelo qual ele é atribuído, né, o tigrinho, mordendo a cabeça de um veado, quando o Palmeiras ganhou de virada do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro desse ano. E aí é isso, atravessou gerações, né? A gente discute muito porque não faz mais sentido você ter um apelido homofóbico. E a galera fica com esse discurso de o futebol raiz podia tudo e agora não pode nada. Tipo, qual é o papo desse futebol raiz, make football great again? Era bom pra quem esse futebol raiz, tá ligado? Era porque, no fim das contas, essas pessoas só querem ser preconceituosas livremente. Elas querem poder justificar o preconceito. Então elas falam que o futebol raiz era melhor porque podia. Só que a homofobia hoje em dia é crime. O Brasil andou pra frente, assim como o resto do planeta. Então qual é a grande dificuldade que algumas pessoas têm de simplesmente andar pra frente e cada um cuida do seu butico? Eu entendo que o Vampeta, ele começou essa história, digamos assim, mas eu não considero que ele é homofóbico, porque a gente até teve essa discussão aqui, né? Eu acho que o lance é que homofobia realmente não era homofobia nos anos 90. Sim. Homofobia era brincadeira, era zoeira. Viado não era um problema, era zoeira. Não era visto como um problema, né? Não significa que não era um problema. Na verdade, de qualquer forma, era ofensivo, machucava as pessoas. Mas não era visto como tão ofensivo como a gente vê hoje. Hoje é considerado crime e aí a gente precisa realmente evoluir e deixar esse tipo de tratamento para trás. Mas eu acho que ali, naquele momento, naquele contexto, ele não tem esse peso de homofóbico. Eu acho que ele estava vivendo a sociedade. Ele era uma pessoa como toda a sociedade. E acho até que na época, a impressão que me dá é que todo mundo era menos conservador do que é hoje em dia, que o mundo supostamente é muito mais livre, que as ideias fluem muito mais. Exatamente. Isso é muito louco. Várias pessoas já falaram disso. Talvez quem esteja ouvindo e seja bastante de esquerda esteja até me falando assim, pô, o cara vai falar do Ney Matogrosso, que é uma pessoa que tem opiniões políticas muito, às vezes, isentonas, às vezes parece que ele tá no meio do muro. Mas é isso, tem gente que é a bandeira, gente. Tipo assim, porque o cara nunca foi numa parada gay. Tem gente que é a bandeira. E aí o Ney fala que na época, nos anos 70, 80, era tudo muito mais livre, muito menos conservador, no meio de uma ditadura militar, do que é hoje em dia. E aí não estamos falando sobre repressão política, perseguição. Estamos falando sobre o dia a dia. Você vai na praia... Sobre a aceitação da sociedade mesmo. Exato. E aí eu já vi também várias vezes programa do Silvio Santos, ele levava várias travestis lá, e hoje parece que, por exemplo, vai ter coisa na novela, é uma coisa, é a cena. A Fernanda Montenegro e a Natália Timberg vão se beijar numa novela, numa cena lésbica. É um grande acontecimento. E na época, parecia... Lógico, não tinha beijo gay em novela, mas no dia a dia, parecia que era mais natural. Apesar de também ter homofobia, apesar de ainda ter muita violência. Parece que hoje é a violência pela violência só. Não tem contexto cultural. Tem uma coisa também de dar nome às coisas. Parece que dar nome às coisas agride, né? Incomoda demais as pessoas muito conservadoras. Enfim, precisávamos fazer
Não é nenhum parênteses, falar desse capítulo E da é história isso, do assim, Vampeta. tipo, pode ser um pouco contraditório, realmente. Ele posou numa revista gay, não se importou de ter vários gays ali admirando ele. E, ao mesmo tempo, fez esse comentário, assim, era outro tempo mesmo. E aí entramos no auge, realmente, ápice da carreira do Vamp, porque quando você ganha uma Copa do Mundo, é o auge da sua carreira. Se você Exatamente. ganha 2, 3, igual fez o Pelé, aí tudo bem, aí você pode escolher qual foi o auge. Agora, se você ganha uma só, é o auge da sua carreira, acabou. Esse é o momento, né? E ele ainda coroou, tá? É assim, ó, foi recheado da boa e velha resenha. Bom, então, o Vampeta aí, né, ele já vinha sendo convocado para a seleção. Ele, inclusive, participou da Copa das Confederações, né, que acontece um ano antes da Copa. O Brasil não foi bem na Copa das Confederações, só que aí, no meio da temporada, ele foi convocado também para a Copa do Mundo de 2002. Ele não era unanimidade, ele gerava essa certa dúvida, inclusive foi reserva do Gilberto Silva durante toda a Copa, só entrou num 2-1 contra a Turquia, saindo do banco de reserva e entrando no lugar do Juninho Paulista. Depois do título do Penta, ele protagonizou uma cena muito clássica, que se você não viu, veja agora. Ele chegou no Palácio do Planalto completamente bêbado, brincando que futebol é aquilo lá, política é aqui. E subiu a rampa dando cambalhota na frente do presidente Fernando Henrique Cardoso. No Palácio do Planalto, a seleção recebeu medalhas e manteve o clima de festa durante a cerimônia. Vampeta foi ainda mais longe, cambalhotas rampa abaixo, até cair estatelado. E ainda voltou comemorando. Eles receberam a Ordem Nacional do Mérito, a mais alta condecoração nacional, que tem 5 graus. Luiz Felipe Scolari e 21 jogadores receberam o primeiro, Cavaleiro. O grau de oficial, o segundo, foi para Ronaldo e Cafu, porque já tinham sido homenageados em 94. Genial, gente. Eu acho que todo elenco de Copa do Mundo tinha que ter um personagem assim para garantir o título. Exato. Veremos quem vai ser o nosso em 2026. E é isso, assim, essa coisa dele não ser unanimidade, dele gerar dúvida, também tem tudo a ver com a Copa de 2002, que a gente já falou aqui em outro momento, né? Que não era uma Copa que os brasileiros acreditavam tanto no Brasil. E mesmo assim a gente foi penta. Já 2003 não foi um ano tão glorioso. O Corinthians foi campeão paulista no começo do ano, com o Vampeta indo bem, mas na estreia do Brasileirão ele se machucou e ficou 8 meses sem jogar. E aí o treinador da época, que era o Juninho Fonseca, disse pro Vampeta que estava aguardando ansiosamente sua volta, só que quando ele voltou ele não teve nenhuma oportunidade. Torta de climão e a saída do Corinthians mais uma vez. Mas não foi a última. Aparentemente ele sempre volta e ele voltou pro Vitória pra uma passagem super rápida e pra jogar com a duplinha dele, né? O Edilson Capetinha. Essa dupla é histórica. Que inclusive já foi presa junto, né? Como contamos aqui. Exatamente. Então realmente é histórica. E aí essa passagem foi basicamente para eles ganharem o Campeonato Baiano. E é interessante porque era aquela coisa, clássico Bavi, nessa época o Vitória tinha ganhado 9 dos últimos 12 Bavis, ou seja, estava desequilibrado, e dessa vez não foi diferente. O Vitória chegou na final com uma vantagem do empate devido ao desenrolar do campeonato, e aí o primeiro jogo foi 1-1 na Fonte Nova, inclusive esse 1-1, o gol do Vitória foi um belíssimo gol de bicicleta, e aí na volta no Barradão, 1-0 pro Vitória, que confirmou esse favoritismo aí, eles foram campeões do Bavi. Do Campeonato Baiano. E aí tem uma resenha boa que eu só descobri também aos 45 do segundo tempo do roteiro. Teve um jogo da base do Vitória, o Sub-20 em 2004, quando ele tinha acabado de voltar. Não tinha quase ninguém assistindo e tal, e ele foi lá ver os moleques jogar. E aí, porra, o cara já tinha rodado Holanda, França, já tinha jogado em Corinthians, Flamengo, e aí de repente estava vendo um jogo de Sub-20 no Barradão. Aquele dia, segundo ele, é marcado como um negócio da China que não rolou. Um empresário qualquer virou pra ele e falou assim: Vampeta, você tem 50 mil aí? Pô, pra quem tinha investido 500 mil no cinema, né, 50 mil, pô, talvez, né? Rapaz, tenho não. Por quê? E aí ele falou assim, tá vendo aquele número 19 ali? Compra ele que vai dar certo. Esse tal camisa 19 era simplesmente o Hulk. O Hulk hoje do Atlético Mineiro. Ele era um garoto forte e veloz, eram as características dele vindo da Paraíba, e ainda tava, tipo assim,
começando a aparecer na base do Vitória. E aí a ideia do empresário era comprar uma parte dos direitos do atacante, porque o cara sacou que o Hulk ia virar. E aí o Vampeta na época não tinha grana na mão, e aí ele também não tinha noção de quem era o Hulk. Se ele tivesse noção, ele teria posado de novo pra G Magazine pra arrumar esse 50 aí, né? Um novo ensaio só pra bancar um pouquinho o Hulk. Parte 2. Porra, dá pra comprar 2 Hulk pelo preço do ensaio. Que isso? Deixou passar e perdeu uma grana, né? Porque, afinal de contas, o Hulk tá aí jogando bola até hoje, metendo gol. Nossa, imagina se ele tivesse segurado essa porcentagem do passe, pelo menos um pouquinho, quando ele vai pro Zenit. Nossa senhora. Aí o Vampeta tava resolvido. Enfim, aí veio um capítulo muito aleatório. Esquisito. Vamos fazer o seguinte, você que tá ouvindo a gente, pense em 3 times aleatórios do mundo inteiro. A gente vai dar uma dica, 2 são do Brasil. Agora pensa nesses 3 aleatórios, faz um random aí na cabeça. Aleatório, aleatório, aleatório. Qual é o resultado que você chegou? Provavelmente não é esse. Julinha, canta o bingo pra gente. Era um time aleatório do Kuwait, Brasiliense e o Goiás. Incrível. Eu tenho certeza que você errou. É isso. Não tem como. Se acertar o Goiás tá muito bom, mas ainda assim é difícil. Mas foi isso. Ainda em 2004, né, o Vampeta resolveu ir pro mundo árabe. E aí ele foi campeão nesse time do Kuwait. E lá no país, inclusive, ele chegou a ser preso, mais uma vez, por portar bebida alcoólica em garrafinha de Gatorade. Porque lá, né, como em vários países do mundo árabe, o consumo de álcool é proibido nas ruas. E aí ele voltou pro Brasil pra jogar no Brasiliense pela primeira vez na Série A, ao lado do Marcelinho Carioca, mas eles acabaram caindo pra B de volta, não? Final melancólico, hein? Tristeza, né? Em 2006 ele chegou aí pro Goiás, contratado pra disputar a Libertadores, hein? E eles acabaram caindo nas oitavas, mas foram campeões do Goianão. Coisa linda, né? Goianão, pô. No Goiás eu achei que já foi mais resenha, assim, foi jogar Libertadores. Goiás também, assim, ele foi jogar Libertadores. O Goiás, nessa época, ir pras oitavas da Libertadores, eu acho um bom resultado. Pô, incrível. E ganhar o Goianão, padrão, né? Vamos ver aí, inclusive, o que o Mirassol, classificado diretamente pra fase de grupos da Libertadores, vai fazer em 2026. O que vai render, né, isso aí? Vai ser massa. Com o Reinaldo, King Naldo. E aí, pra pedir música no Fantástico, pra onde ele volta? Claro que é pro Corinthians, né? Pra casa. Depois desse pinga-pinga todo, ele voltou pra... Eu voltei agora pra ficar. Ele estreia em 4 de agosto e, claro, como a Lei do Ex é uma das maiores instituições do futebol, o jogo era contra o Goiás, justamente. O Corinthians ganhou de 1-0 com gol de uma jogada iniciada pelo Vampeta, não foi ele que marcou, com um passe de 3 dedos, naquele estilo que só ele fazia. Olha lá pra frente, tenta o lançamento, meteu ali a trivelaça, linda bola pro Everton. Clodoaldo tá no meio, o Everton chegou, bateu cruzado, Clodoaldo! Gol do Corinthians! Clodoaldo na marca dos 19 minutos. Tudo começou com um lançamento primoroso do Vampeta. Bateu de trivela com o lado de... Mas essa fase não trouxe boas lembranças. Ele é um dos nomes mais experientes realmente desse elenco, só que acabou rebaixado. E depois disso, o Vampeta decidiu não continuar para a temporada 2008 e começou a pensar no final da carreira. Aí no começo de 2008, o Juventus, esse mesmo da Moca, resolveu apostar alto e anunciou o Vamp como um dos maiores reforços da história do clube pro Paulistão daquele ano. Saudades da Juventus na Série A do Paulistão. Logo no início, foi titular na vitória por 3-1 contra o Santos, no Bruno José Daniel jogando muita bola. Super resultado, né? Juventus ganhando do Santos é sucesso. Incrível. Só que aí quando o campeonato acabou, o Vampeta decidiu que era realmente a hora de parar, que é muito difícil para um atleta de alto rendimento, inclusive. Talvez às vezes tenha uma recaidinha. Decisão complicada, né? Até a Adriana tava falando disso com ela, Adriana Samuel. 2 vezes medalhista olímpica, em 96 e 2000. E aí ela falou numa entrevista que eu fiz com ela sobre como é difícil parar, entender esse momento de parar e não ter a recaída, porque você se acostuma, vira meio que um vício aquela vida ali. A rotina, né? Exato, e aí é muito difícil parar. Claro, cada esporte tem um jeito de você lidar com a coisa. O futebol, o Vamp, eu acho que não era o cara que é mais obcecado por treino, papapá, então talvez já tivesse cansado, mas é isso, você vai fazer o quê daí? Você tá jovem pra caramba e tem a vida inteira pela frente e você só sabe fazer uma coisa da vida. É difícil mesmo.
É muito cedo, né? E aí ele parou com 34 anos, cedíssimo. E já que você falou que é muito difícil não ter recaída, é claro que o Vampeta teve uma recaída, né? E aí, em 2011, numa maravilhosa jogada de marketing daquelas bem inesperadas, o Grêmio Osasco anunciou o Vampeta para os seus últimos minutos como jogador no Paulista A3. Ele só entrou um pedacinho do segundo tempo, fez aquela graça, recebeu o carinho da torcida e aí sim, finalmente, anunciou que estava aposentado. Só pela resenha, né? Só pela resenha. E aí, nesse meio tempo, né, nesses 3 aninhos de aposentadoria aí, entre 2008 e 2011, em 2010, ele resolveu se candidatar a deputado pelo estado de São Paulo. Incrível, né? Não entrou. Ele ficou em qual posição? Não sei nem falar. 184º. Exato. Pô, em São Paulo ainda não é possível que não tinha uns corintianos pra votar nele. Que isso? Impressionante esse resultado ruim. Pô, Romário meteu 4 milhões de votos no Rio de Janeiro. O cara não conseguiu meter 100 mil. Campanha mal feita, pô. Porra, Não foi soube. 15 mil votos, 14 mil e tanto, sei lá. E aí, já que a gente tá falando de política, né? Vamos falar sobre uma nova modalidade do cancelamento que foi inventada, que é o vampetaço. O vampetaço, que é um recurso político de protesto. Assim eu classifico. Sempre que a gente quer se manifestar contra alguém, a gente solta em massa uma porrada de fotos do Vampeta peladão quando ele fez esse ensaio pra G Magazine, porque isso aí lota os comentários de qualquer publicação e deixa qualquer um muito louco de raiva. O último vampetaço brabo que a gente teve não foi nem na internet. Tecnologia analógica, né? Imprimiram uma foto gigantesca do Vampeta peladão e para censurar a Vampeta do Vampeta, colocaram a frase cessar fogo. E aí, bem no dia que tava rolando um protesto bolsonarista em apoio à invasão de Israel na Palestina. Então, assim, tudo combinado, cessar fogo. E aí isso aconteceu muito. Do clã Bolsonaro, todo mundo é vampetaço toda hora. Do Oscar, vampetaço. E aí tudo basicamente quer protestar vampetaço neles. E o bacana é que o Vampeta não se importa, né? Não. Mais uma vez, ele não apoia nem um pouco a polarização política, assim. Exato. Abre aspas pra ele. Acho muito da hora. Queria dar os parabéns pra quem criou isso. E um comentário interessantíssimo, tá? O vampetaço ganhou tanta popularidade que virou objeto de estudo social em universidades. A balbúrdia! E outro vampetaço muito maneiro que a gente teve foi agora mais recente, né? Com um tarifaço. Com a decisão do Trump de aumentar muito as tarifas de imposto no Brasil, os brasileiros organizaram também um vampetaço nas redes sociais. Grande momento. Eu não encontrei nenhum artigo acadêmico ainda falando sobre o vampetaço, mas eu achei esse no site da Rede PT, um texto. Vampetaço, censura e caos. A democracia resiste nas redes. E é desse ano, né? Inclusive sobre o tarifaço. E aí na Vampeta do Vampeta tem o Trump berrando. Incrível. Muito bom. Incrível isso aqui. E aí voltando pra parte um pouco séria da carreira do Vampeta, né? Se é que dá pra gente chamar assim, ele também assumiu a presidência do Audax em 2013 e em 7 anos à frente do clube ele passou por bons e maus momentos. Em 2016, por exemplo, ele viu a equipe surpreender grandes times como Corinthians, São Paulo e Palmeiras e chegar na final do Campeonato Paulista. Na ocasião, perdeu para o Santos, então comandado por Fernando Diniz, nosso outro personagem, que acabou com o título. E se você ouviu o último Craque Grafia, que trouxe o Diniz como protagonista, você deve ter ouvido a fala do Vampeta de que o treinador só saía do time se ele quisesse, independente dos resultados dentro de campo. E foram 5 anos dessa parceria, hein? Impressionante, né? Impressionante, uma parceria que deu muito certo. No ano seguinte, o Vampeta também polemizou e anunciou que cobraria R$200 pelo ingresso do jogo contra o São Paulo em Barueri na primeira rodada do Paulistão. Mas sabe por quê? Porque aquela ia ser a estreia oficial do Rogério Ceni no comando do tricolor. Ou seja, a torcida do São Paulo ia estar em peso, independente do preço do ingresso. E aí, no final, o valor do ingresso caiu para 100, ainda assim ficou caro. A torcida São Paulina boicotou o jogo e o Audax ganhou por 4-2. E aí, no final das contas, o Vampeta ainda ficou tirando sarro. Então, assim, caos total esse episódio. Não, e do mesmo jeito que a gente falou que a Leila às vezes usa umas artimanhas que a gente não tem como provar, mas fica aquela coisa moral e imoral, certo e errado, mas não tem nada de errado, mas ao mesmo tempo também não tem nada de certo. É isso, pode ser que ele tenha tido um grande blefe de vou botar aqui 200 conto pra fuder os caras. Fizeram um boicote, isso foi ótimo pro Audax que ganhou o jogo, goleou o São Paulo, tá na história do clube.
O problema é que na mesma temporada, o Osasco decepcionou e acabou rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista. Então não adiantou toda essa zoeira. E no ano seguinte, o time continuou mal, amargou um novo decesso, dessa vez para a A3. E aí o Vampeta deixou o clube em 2020, no comecinho ali da pandemia, né? Porque já tinha cumprido 2 mandatos como presidente e, segundo ele, ficou tudo certo. Time que tem dono já tem tudo no esquema. E aí, gente, para fechar o Vampetaço de hoje, a gente precisa falar sobre um capítulo que acho que é a grande contradição, assim, de tudo que a gente ouviu. Não sei se vocês já ouviram falar dessa história, eu tinha ouvido pouco, confesso, que é a história da pensão das filhas dele. Eu também nunca tinha ouvido essa história. Em 2013, ele pediu a redução da pensão que ele pagava para as 2 filhas dele, que era cerca de R$ 17.500 por mês. O Vampeta propôs a redução para 4 salários mínimos, algo mais ou menos ali em torno de R$4.000 na época, e aí ele ganhou a causa parcialmente. Só que aí coube um recurso e a justiça julgou improcedente, e aí fixou no valor anterior que já tinha sido acordado. E aí, em 2023, as filhas do Vampeta, Gabriela e Giovana, entraram em uma ação na justiça cobrando o pagamento de pensão alimentícia que ele devia. Elas chegaram a pedir a penhora das contas bancárias pertencentes a uma empresa dele. E aí, em junho de 24, mais ou menos um aninho depois, um apartamento do Vampeta foi a leilão para o pagamento de parte dessa dívida, não é nem a dívida inteira, tá? E aí o processo começou em 2018 e desde então ele se arrasta na justiça. O imóvel, que era avaliado em 800 mil, foi vendido por 553 mil e ainda não cobre todo o débito do Vampeta com as jovens. E aí ele soltou uma frase horrorosa sobre essa história, né? Quando fala que é pensão, parece que é uma criança de 2, 3 anos. É uma menina de 23 anos e outra de 21, que já dão pra caramba, já namoram, já moram junto. Tomar no cu, parece que é uma criancinha que você nunca deu nada. Essa foi a fala horrorosa do Vampeta. E aí a filha dele não deixou barato. Ela falou o seguinte: não vim aqui pra falar mal do meu pai, só vim me defender das coisas que ele falou de mim e da minha irmã, que fez a gente parecer uma puta e não somos. Moro com meu namorado há 1 ano, eu estudo, minha irmã faz medicina. A pensão é pra ajudar a gente porque a gente não pediu pra estar nesse mundo. E aí, mesmo assim, né, essa história teve uma resolução, vamos dizer assim, levemente amigável, porque quando a Giovana se casou em 2025 nos Estados Unidos, ela fez questão de entrar ao lado do pai. Eu vou entrar sim com ele. Desde pequena sempre foi um sonho casar. Ela falou e ela também refletiu, né, sobre essas brigas, mais ou menos, falando que família briga, depois vira paz, né, que isso é normal e todo mundo briga. E aí agora, selada 100% não vai estar, é uma rusga que fica ali, mas eles estão bem. A foto, gente, deles é linda, é incrível, é uma foto linda de casamento, fofíssima. Então, assim, eu acho que o Craque Grafia, se você tá escutando ele falar assim, nossa, os heróis do Craque Grafia, voltamos com a fala de Fernando Diniz, que inclusive falou exclusivamente para esse programa. Não adianta ficar pintando herói ou ficar pintando vilão. As pessoas são contraditórias, principalmente um jogador de futebol, ainda que isso seja só um pai. E ele já tenha parado, não tem nada a ver com futebol. A gente é humano, né? Não tem jeito. Não tem como acertar ou errar sempre. E isso não é justificando qualquer ação do Vampeta, seja ele ser homofóbico quando ele fala Bambi, seja ele não pagar a pensão, ou seja até as coisas engraçadas e legais que ele fez na vida, como por exemplo posar pra G Magazine e fazer um cinema. Ele não é herói e ele também não é vilão. Ele é um ser humano. Esse, eu acho que é o grande recado dessa temporada do Craque Grafia. Com certeza. E assim, eu não quero fazer juízo de valor, né? Mas um pouco para contextualizar o que aconteceu aqui também nessa história, é que realmente o Vampeta, ele pagava essa pensão bem alta, de uma média de 17,5 mil reais por mês. E aí, quando ele parou de jogar futebol, foi o momento que ele pediu para reduzir. Era uma redução brusca. Mas assim, só para contextualizar que não foi uma coisa assim, do nada. É que a receita dele, digamos assim, diminuiu. E aí ele queria também diminuir a pensão. Foi super infeliz, né, no resto da história. Mas é isso, eu acho que não tem aí muito julgamento, os dois lados têm pontos certos e errados. A gente só quer contar os fatos que aconteceram pra vocês. E assim, a gente nem tem fatos de verdade, a gente não tem a verdade em cima da mesa. A gente tem a declaração dele e a declaração das filhas e o processo que corre na justiça. É isso que a gente tem. Então a gente não tem como saber o que acontece nos bastidores. E a mãe ali no meio também, né, fazendo uma pressão, porque afinal, nesse momento que ele pediu a redução, elas ainda eram muito novas, elas tinham tipo 11, 13 anos, eram muito novas para querer, né, tipo,
tomar essa iniciativa. Então também tem essa coisa da mãe de querer criar as filhas da melhor forma possível, visto que o pai é um jogador de futebol. Agora, supondo que foi isso mesmo que aconteceu, ele não pagou e tal, e aí depois você deve ficar pensando assim, nossa, que filho idiota. Por que chamou pro casamento então? Porque é família, gente. Pai Família é pai. assim, pai é pai. Se ela sentiu o sentimento de chamar o pai dela e ela queria que o pai dela estivesse lá e todo mundo tá muito feliz nas fotos, é isso. A gente não tem que julgar a família dos outros. É claro que o que é certo, o cara tem que pagar a pensão. De novo, nada justificando isso. Não sei como é o imbróglio. Se ele tem que pagar, a justiça vai se encarregar de resolver isso. Pouco importa a minha ou a sua opinião. Mas foi um momento feliz ali que eles tiveram em família no casamento da filha. Então, acho que fim da história, né? É isso. E aí, atualmente, depois, né, o desenrolar dessa história toda, o Vampeta, ele se tornou comentarista esportivo, como muitos aí jogadores de futebol, na Jovem Pan. O esgoto. Como a gente falou no começo. Ele fala bastante besteira lá. Como a gente falou no começo, né? Ele é um cara que não tem vergonha nenhuma de falar merda. Ele não tem mesmo. Ele não é que nem o Romário, né? Que tem falas muito assertivas. Ele fala besteira mesmo. E essa é a graça. E é isso. Eu quero agradecer muito a você que escutou até aqui. E principalmente a você que ouviu todos os nossos 6 episódios. Porque é muito especial pra gente. A gente gostou muito de estar produzindo isso aqui. Foram histórias muito legais que ajudaram a gente a saber mais do mundo do futebol, que é um mundo que a gente ama. E também poder compartilhar isso e ver as pessoas compartilhando umas com as outras é bom demais. Então, assim, é isso. Se você ouviu até aqui, gostou, compartilha mais uma vez. E pede a próxima, que aí a gente volta. Se você realmente curtiu o Craquegrafia, vai lá no nosso Instagram e dá uma moralzinha, entra nos vídeos de corte que a gente postar de qualquer episódio, dá uma curtidinha, deixa um comentário, manda pra alguém, manda esse episódio pra alguém mesmo. O boca a boca, ele é sempre a melhor propaganda pra ajudar a gente, porque esse projeto nasceu de uma vontade que eu e a Julinha, que já nos conhecemos há muito tempo, que conheci inclusive entrevistando ela pro Contra-Ataque, numa Copa do Mundo Feminina, pra falar sobre a seleção, a gente sempre teve vontade de fazer alguma parada junto e nunca tinha feito nada junto. E até no ano passado, o Mega Bastidores, fizemos o vídeo reagindo aos looks da Leila. Ficou uma merda. Ficou horroroso, nunca foi publicado, mas daí nasceu esse projeto Craquegrafia e fizemos o episódio inteiro da Leila e fizemos o vídeo reagindo aos looks da Leila. E foi muito legal, a gente fez pela resenha, mas a gente gostou da resenha e a gente quer continuar fazendo. Então, cada ouvida é muito importante pra gente poder chegar em alguma marca e falar, pô, patrocina essa brincadeira, pelo menos pra gente pagar um microfoninho melhor, pagar um editorzinho, sabe, pagar uma cervejinha no final do mês, que a gente também é filho de Deus. Então é isso, dê sempre essa moral pra gente, se você puder, apoia.se/o Contra-Ataque, mas lembrando que você compartilhar e tá lá no nosso Instagram curtindo e comentando, inclusive comentem aqui no Spotify, comentem nos outros episódios se vocês quiserem lançar alguma discussão, só fazer um comentário, qualquer coisa, porque é nessa troca com vocês, a gente tá mandando pra vocês o programa, vocês podem devolver pra gente em comentários, em ouvidas, nas redes, pra ajudar a gente a continuar, porque a gente gostou da brincadeira e não quer parar, não. A gente gosta também, né, dessa reação, de saber o que as pessoas estão achando, o que tá maneiro, o que não tá, isso é bom demais. Em todas as suas contradições, Vampeta, um bom lusco-fusco. Até a próxima. Pra você que ouviu até aqui, eu vou contar um bastidor, assim, a mais do Vampeta, né? Que nesses comentários dele lá na Jovem Pan, em um determinado momento ele foi entrevistado. E aí eu fiquei, assim, totalmente chocada com a quantidade de besteira que ele falou. Foi nesse momento que ele falou esse lance, né, do Marcelinho Carioca ser o maior jogador do Corinthians. E aí ele, inclusive, falou, né, que se o Zico tivesse ganhado a Copa do Mundo, ele seria comparado com o Pelé. Porque o Zico jogava muita bola, seria comparado com o Pelé com uma Copa do Mundo. E o Pelé com 3. Olha lá, se o Zico ganhou essa Copa do Mundo, Zico é demais, você é louco. Não, agora você vai me dar uma capa foda. Você acha que se o Zico ganha uma Copa do Mundo, ele podia ser mais que o Pelé? E olha lá, se não, mas não, olha ali, ó. Faltou só pro Galinho isso. É que Deus sabe o que faz. Se dá a Copa do Mundo pro Galinho, irmão, eu botaria Galinho até na frente. Do Pelé. Todos acham isso. Quem acha isso? Os bola. E, além disso, ele falou várias outras
bobajada mesmo de futebol, que eu acho que até vale a pena assistir só pela loucura mesmo, assim. Foi ele, inclusive, que mandou os 23 caras irem lá tirar foto da escalação final contra a Alemanha no Penta. E aí talvez seja exatamente por esse momento de sempre ver a foto de todo mundo junto que a gente lembra tanto do time e não só de uma pessoa ou uma dupla, como sempre é. Sensacional. Acho que ficou bacana, né?